Bom, pessoal, estamos começando a terceira edição do Tucupi Leite Show aqui nos estúdios do Caio de Biasi, tá bom? Quero agradecer o apoio de todo mundo, então vamos começar novamente lembrando a você que está acompanhando essa nossa terceira edição do programa Tucupi, onde a gente conversa com artistas, companhias e produtoras de teatro aqui de Manaus para a gente debater sobre os desafios que aconteceram, que acontecem e a gente espera que não ano que vem, mas que podem acontecer a partir da pandemia. Então, para você que quer acompanhar mais o nosso trabalho, a gente que conversa sobre o entretenimento da cidade de uma forma geral, sobre humor, sobre companhias, sobre arte, sobre cultura. Para você que quer saber mais sobre os nossos empreendedores, é só você pesquisar pelo Tucupi Leite Show lá no Facebook, lá no Instagram e lá no YouTube. Você consegue acompanhar a gente de uma maneira audiovisual, a imagem seguida do som. Mas para você que só quer curtir de uma maneira assim mais streaming, no ônibus, quer escutar um podcast, a gente também tem o nosso formato podcast, já que o Tucupi, ele se origina a partir dessa plataforma, tá? Você consegue acompanhar a gente lá no Spotify, também lá no SoundCloud e agora a gente está criando a nossa página aqui no Google Podcast. Então, muito obrigado para você que está nos acompanhando. Não se esquecendo que essa nossa série de 3 programas, ela tem o apoio da Manaus Conexões Culturais a partir do edital da Lei Aldir Blanc, tá? A gente não vai cortar não, tá? A gente vai deixar assim mesmo. Da Lei Aldir Blanc na categoria audiovisual. Muito obrigado aí, Manaus Cult. Muito obrigado também aos responsáveis da Lei Aldir Blanc. Vamos continuar com os nossos agradecimentos. Já que a gente tem aqui a Tucupi, a gente está bem midiático, tá? Quero agradecer novamente à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e à Pátria Amada Brasil por esse apoio maravilhoso. Prefeitura de Manaus, muito obrigado a você, aproveitando você novamente. Quer gravar um comercial? Você que quer fazer algumas fotos sensuais, fotos de trabalho, para você que quer divulgar o seu comércio, o seu empreendimento, temos o apoio do Debiassi Comunicação Audiovisual. Procura lá no Facebook, procura lá no Instagram e veja lá o trabalho dele, o portfólio dele lá no YouTube. Agradecer também aos nossos apoiadores, com açúcar e canela doceria. Uma delícia. Para você que quer bolo caseiro, para você que quer doce, cupcake, para você que quer comer uma coisa que foi feita em casa para sua casa, temos lá no Facebook e no Instagram com açúcar e canela. Para você que quer fugir de Manaus, para você que quer algo diferente, para você que quer se aprofundar na Amazônia, vá para o Iranduba e conheça aqui a nossa apoiadora, o Sítio Nicodemos, lá no quilômetro 5. Casamento, para você que quer comprar gramas, comprar frutos, para você que quer comprar mudas, entre em contato com o Sítio Nicodemos, lá no Facebook e também no Instagram. Alfa Contadores, para você que quer resolver todos os problemas da sua empresa, nos assuntos contábeis, é só você procurar no Facebook e no Instagram a Alfa Contadores. A UBA Escola Produtora de Arte, ela vem nos apoiando em vários projetos, então procura lá no Facebook, no Instagram e futuramente também no YouTube. Aproveitar e mandar um abraço para o Jordan, ele que faz os melhores hambúrgueres caseiros lá do Ouro Verde e ele que compartilha para as redondezas ali da Zona Leste, é só você procurar no Facebook e também no Instagram o Jordan's Burger. Não podemos também esquecer, para você que quer acessórios para o seu celular, capas, produtos de limpeza, produtos decorativos, é só você procurar também no Facebook e no Instagram o Jacases, tá? Que é do Jeová Carvalho de Aguiar. Hoje, no nosso terceiro episódio, nesse episódio finalizando esse nosso apoio da Manaus Cult Conexões Culturais, a gente vai ter a presença da ilustre companhia e produtora de arte, que é a Panorando. Hoje sendo representada por o nosso querido amigo e colega Fábio Moura. Fábio Moura, muito obrigado pela presença. Fique à vontade. A gente gosta de lembrar que o nosso programa ele não é uma entrevista de uma forma geral. É muito mais uma conversa. Então, para você que está de casa, você que nos mandou perguntas ali para o nosso Instagram, a gente vai aproveitar e fazer perguntas hoje. Antes do Fábio dar o oi dele, a gente vai lembrar você, se por um acaso você não conhece o trabalho da Panorando, você está perdendo tempo. Tá bom? Procura lá no Facebook, procura lá no Instagram, vocês vão ver vários eventos formativos, informativos de arte de forma geral, todas as linguagens e principalmente valorizando a cultura amazonense, mas especificamente a cultura manauara, tá? Então aproveita, procura lá no Facebook e no Instagram a Panorando, que foi fundada em 2016 com uma proposta de interagir com os egressos formados em arte de uma forma geral
Em 2017, ela começa a se estabelecer enquanto rede e ela vai procurar trabalhar como produtora, atuando mais com a montagem de espetáculos de dança e também de teatro, mas principalmente trabalhando com a realização de eventos. Fábio Moura, que parece ser um jovem de 18 anos, mas tem 25 e ainda é muito novo, ele já está fazendo doutorado em artes pela UFMG, ele é mestre em letras e artes pela UEA e licenciado em teatro pela UEA também. Além de ser diretor, ator, produtor e sex symbol, ele que é desejado por todos e por todas aqui em Manaus. Muito obrigado novamente, tá, Fábio? Fica à vontade, a gente vai conversar acima de tudo. Obrigado pelo convite. Tucupi, depois dessa apresentação do nosso querido Milton Neves, né? O Milton Neves da Amazônia. O Milton Neves da Amazônia. A gente tem vários patrocinadores. Vários merchants. Isso aí que é um programa que tem investimento. Casa, eu vou deitar no colchão Camabras. Muito obrigado, Camabras, também pelo apoio. Mas é isso, queria agradecer o convite, poder conversar um pouco, poder falar um pouco desse nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo desde 2016, né? Um percurso novo, mas com bastante realizações que nós já temos, um histórico aí meio calejado, mas que também tem bastante conquista. Pelo sotaque, a gente já sabe que você não é de Manaus, certo? Você veio para cá roubar o nosso dinheiro, roubar as nossas oportunidades de emprego. Brincadeiras à parte, tá? Mas a pergunta é, Fábio, como você veio parar em Manaus, de uma forma geral? Você que é nordestina, Pernambuco, não é? Sim, eu sou natural de Amaragi, é uma cidade do interior de Pernambuco, né, que fica na zona da mata de Pernambuco. Eu cheguei em Manaus em 2012, meu irmão morava aqui, eu tinha acabado o ensino médio, ele me chamou para vir para cá, tentar fazer um ensino superior, alguma coisa, porque assim, quem é do interior tem muita dificuldade, né, porque é um nível da educação, né, formal que é pensada majoritariamente para as capitais, né, para as grandes metrópoles. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá, cheguei aqui, eu me interessei pela faculdade de teatro, né, UEA. Não tinha experiência com teatro, nunca tinha visto teatro, tinha muita curiosidade pelo que acontecia nos bastidores, ali nos arredores das produções, mas entrei, comecei a cursar a faculdade, depois que já tinha passado 2 períodos, eu decidi que não ia desistir mais, porque já tinha perdido 1 ano da minha vida, e aí depois eu fui me encontrando. Investiu 1 ano da sua vida. Não, mas eu entendo, fazer faculdade de teatro hoje em dia, pessoal, é perseverança. É um curso que te potencializa, mas também é um curso que algumas vezes te joga ali para baixo, porque te mostra a realidade do cenário. E o nosso cenário manauara, amazonense de uma forma geral, ele não é fácil. Então, ao longo do programa, a gente também vai tentar debater sobre isso. Tá? Então, vamos começar. Você começou explicando que você não tinha experiência com teatro, veio para Manaus, adentrou o curso de paraquedas, sim, assim por dizer, mas que ao longo do curso você acredita que o seu olhar sobre o teatro ele foi efetivamente crescendo? Me o curso ele consegue, né, no decorrer dos períodos, dos semestres, ele conseguiu me mostrar alguns caminhos, né, embora ainda de uma maneira bastante superficial de algumas coisas, mas ele conseguiu introduzir alguns passos que eu poderia seguir, né? Então a faculdade ela me incentivou mais um lado pesquisador, né, um lado da academia, né? Embora tenha uma deficiência do lado da produção, do lado dessa preparação para o mercado de trabalho, às vezes a impressão que a gente tem é que a universidade ela pinta um cenário meio fantasioso, né? E aí ela não prepara a gente para o que tem vias de fato aqui no mundo real, né? Que, por exemplo, quem é da licenciatura, tu também tem formação em licenciatura, ela te prepara para tu ser professor apenas de teatro, mas quando tu chega na realidade, é uma outra tu cena. Tem que se virar. E aí ela te prepara a galera do bacharelado para atuar com interpretação, para atuar com direção. E a galera sai, monta seus grupos, mas os grupos, pouco tempo eles já sucumbem, né? Enfim, é um curso que ainda está um pouco distante da realidade, né? Está fora do contexto que se insere, né? Então, embora ele mostre algumas coisas, né? O lado da academia tem uma potência, mas o lado cultural, artístico, tem uma deficiência que precisa ser revista. Para você que está em casa pensando e refletindo, nossa, eles estão falando mal do curso, nossa, por que estão fazendo isso? Não é falar mal, a gente está refletindo sobre o que a universidade propõe e o que é a realidade daqui da cena de Manaus. Porque, possivelmente, muitos de vocês que estão nos acompanhando, provavelmente, e é estatisticamente comprovado, nunca foram ao teatro, nunca viram um espetáculo teatral no seu bairro, na sua escola. Então, o foco do programa é esse, é debater
de que forma a Panorando está conseguindo quebrar todas essas barreiras para chegar até você. Então, o Tucupi ele tem esse objetivo também. Beleza. Agora eu te pergunto, em que dado momento da tua graduação tu parou para refletir? Vou continuar fazendo teatro, quero ganhar vida fazendo teatro, porque tem uma outra diferença. Sim. Tem gente que faz teatro, após se formar, o mercado de trabalho ele te sucumbe tanto, são tantas dificuldades, tantas barreiras que a pessoa meio que deixa de lado e vai fazer uma outra coisa. Você passou por essa barreira, tijolo por tijolo, e como você pensou? Quero continuar com o teatro, mas preciso criar algo para ser meu e compartilhar com os outros. Como surgiu a Panorando de uma forma geral? Esse start, né, do Panorando e dessa provocação em trabalhar em viver, né, da graduação, enfim, viver daquilo que eu vinha estudando, ela surgiu ali depois da metade do curso, né, ali enquanto estava no 5º, 6º semestre, que eu comecei a buscar alguns editais, a entender os editais, a tentar escrever alguma coisa. Os primeiros 2 anos ali foram anos que eu não consegui captar recursos, mas foram anos que foram importantes, que o primeiro passo é você tentar, você se inscrever, você se jogar. O normal é você não conseguir, né, nos primeiros que você escreve. É um aprendizado, certo? Né? É um aprendizado que você vai ter ali, você pede o retorno. E aí eu tive esse start ali desde o 5º semestre da faculdade, que eu pensava em como que eu vou me inserir dentro desse mercado, como que eu posso me inserir dentro desse mercado, que era um mercado até então muito fechado. Hoje, o cenário cultural aqui de Manaus, ele está mais aberto à universidade, né? Então tem uma integração maior entre a universidade, entre as federações, entre o movimento da cena de um modo geral, mas embora seja pouco tempo, 2015, o cenário já era uma coisa diferente, ainda era um contexto diferente, né? Então, eu, a Thalita, outras pessoas que estavam ali por perto, nós sentíamos essa necessidade de criar o nosso próprio mercado, né? De pensar uma forma de nos inserirmos, conquistar um espaço, né? De conquistar esse espaço. E aí a gente inicialmente tinha uma ideia de um blog, né, que a gente apresentaria a programação cultural e coisa e tal, enfim, um site. Todo mundo acha que já teve cidade, essa ideia. Né? Todo mundo já teve essa ideia. Todo mundo já teve essa ideia. E aí a gente começou, o Panorama começou com essa ideia, a ideia de ser um site chamado Panorama, né, que aí a gente falava dessas coisas, enfim. Só que a ideia não durou um mês, porque a gente viu que era muito trabalho. Sim. E a gente, na verdade, no começo, a gente não quer muito trabalho, a gente quer retorno. Né? E o retorno ele vem com tempo, ele vem com trabalho, ele vem com reconhecimento, que não é você que gera esse reconhecimento, e sim as pessoas dirigem esse reconhecimento. Trabalho, né? E aí o Panorama, depois a gente desfez, a gente migrou essa ideia do blog para uma coisa no mundo real, no mundo físico, né? Assim dizendo. E em 2016 eu tive a primeira aprovação em um projeto, que foi no Banco da Amazônia, né, para a realização do primeiro Festival 5 Minutos em Cena. E aí foi nesse período do blog, do site que flopou, a gente... então vamos realizar o festival com o Panorama, né? Só que a gente depois, não vamos usar Panorama, porque Panorama é muito genérico. E aí a gente criou a palavra Panorando, não sei de onde surgiu, mas era uma derivação da palavra panorama, né? Não tem um significado literal. Aberta, né? E aí é como se a gente estivesse panoramizando. Então a gente reduziu para panorando, né? Que é o que o Panorando é hoje. E aí a gente resolveu a gente realizou o primeiro 5 Minutos em Cena. Nesse processo, aí, nesse período, a gente começou nosso primeiro espetáculo, que foi um espetáculo de teatro, né, que a gente experimentou algumas coisas. A gente estava saindo da graduação e estava fervilhando ali algumas questões, né, e aí aquela ansiedade, enfim, foi um espetáculo meio flopado também. O espetáculo já foi em 2017, né? Isso, no começo de 2017. No começo de 2017, mas aí o processo de construção foi em 2016. Né? Então, junto com o estabelecimento do Panorama. E aí a gente, com o edital do Banco da Amazônia, a gente conseguiu fazer os 5 minutos, um edital super pequeno, quer dizer, o edital não é pequeno, o pequeno era o valor que a gente conseguiu captar pelo edital. E aí essa é uma das identidades que o Panorama tem. Né? E no primeiro 5 minutos nós recebemos um valor muito pequeno, um aporte pequeno, e nós fizemos questão de fazer um evento maior grande. Do que o valor. Que as pessoas olhassem assim, não, esse projeto aí ele pegou um valor muito maior do que aquele que realmente tinha pego. Né? E aí eu acho que isso foi uma chave que fez o Panorama crescer. Então essa vontade, essa necessidade de sempre dar fazer sempre além, de sempre ir além
daquilo esperado, é um traço que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que essa ideia que surge, isso que surge lá em 2017, essa vontade, essa necessidade de fazer algo sempre a mais, talvez seja um dos passos dessa receita do Panorama. Fábio, se tu puderes, assim, se alguém vier te perguntar, Fábio, qual é o foco final, o objetivo grande da Panorama? Tu responde o que para essa pessoa? Qual é o foco da Panorama? O foco hoje, né, é uma resposta que ela é muito ampla, instável também. Ela é muito efêmera, né, vamos chamar assim. Então, hoje eu te respondo uma coisa, amanhã eu vou te responder uma outra coisa. Hoje eu te respondo. Hoje, é muito teatro. É muito teatral, é muito efêmero, né? É uma palavra muito. Eu acho que hoje eu te responderia que o foco do Panorama é alcançar outras pessoas além do cenário artístico. Então, nós temos um interesse muito, muito grande em alcançar um público que não é um público que está ali diretamente ligado com a arte, que está tendo a primeira experiência com alguma coisa nossa, e aí vem, né, os projetos que nós temos como festivais, eventos formativos, circulações em espaços não convencionais. Então, hoje eu te respondo que o foco principal do Panorama é difundir o acesso à arte aqui em Manaus. Esse barulho de queda foi a nossa querida assessora que deixou cair a câmera de R$200 mil. Eu sei que foi você, só estou criando personagens aqui. Continuando, Fábio, deixa eu te perguntar. A Panorama, ela tem seu espaço, ela busca mais espaço, ela busca trazer novidades para a capital, ela busca transformar essa noção de público para espectador, não é aquele que vai ver uma vez, mas é aquele que vai acompanhar a transformação da Panorama, a evolução da Panorama. E como de uma forma geral, você, a Thalita, os demais integrantes da companhia, como é que vocês interagem com o espectador, com o público de vocês? Como é essa medida de vocês? Nós temos alguns projetos que buscam essa aproximação, né? E aí tem alguns projetos, algumas realizações que ela busca simplesmente o espectador, aquele que vai, que não vai e acabou, né? E aí também nós temos algumas demandas que buscam, como você falou, esse contato contínuo, essa continuidade do acesso, enfim. Um desses projetos, nós tivemos o apoio da Manaus Cult, através do Prêmio Manaus Conexões Culturais 2018, né, que nós fizemos a circulação do espetáculo Notem Sobre Ela, que é um espetáculo de dança. Nós fizemos essa circulação por 10 EJAs aqui de Manaus, né? Cada EJA recebeu um espetáculo, teve um bate-papo após o espetáculo, e depois tivemos uma oficina uma oficina de dança, uma oficina que explorava ali questões da expressão corporal. E aí, no ano passado, nós recebemos uma aprovação também nesse formato de EJA, de circulação de um outro espetáculo, né, que era para ser feito agora em 2020, mas a Covid impediu, enfim, ficou para 2021. E aí a gente tem buscado, né, nessas circulações no EJA, buscar essa aproximação, essa experimentação prática, né, tentando difundir, descentralizar essas opções, né, porque se a gente olhar para o cenário hoje, a maioria das ações são concentradas no centro, né? Redundante isso, mas são concentradas no centro da cidade, né? Agora, nesse período da Lei Aldir Blanc, as pessoas têm buscado mais ali sair do centro, mas também não por uma escolha, né, 100% das pessoas, mas porque, por exemplo, o Largo São Sebastião, os espaços públicos da SEC, eles não estão sendo liberados para eventos abertos, por conta da aglomeração, para evitar, enfim. Então, as pessoas mesmo que estão sendo obrigadas claro, tem aqueles que fizeram seus projetos visando isso, novas estratégias, né? E aí tiveram outras pessoas que, de fato, estão visivelmente sendo obrigadas a buscar sair do centro, né? E eu acho que isso pode gerar frutos muito bons para 2021, né? De uma forma involuntária. Aquela coisa que a vovó dizia, depois da chuva pesada vem um arco-íris. Então, sempre quando acontece alguma coisa de negativa, abre-se um novo olhar, um novo patamar sobre aquilo. Para a gente finalizar o nosso primeiro bloco, eu quero agradecer a todo mundo aí que está subindo o like. Eu estou prevendo. Está subindo aí o like. Temos espetáculos, temos eventos, temos festivais da Panorama, temos essa noção de transformação e de avanço de público para espectador, da criança, do jovem para o adulto. Sobre os espetáculos agora em si, como é que funciona a criação desses espetáculos? Como é o insight de vocês, essa inspiração?
Ultimamente a gente vê muitos espetáculos associados à dança, mas a gente também já teve de teatro. Então, como é que surge essas vontades? Então, o nosso primeiro trabalho foi de teatro, né? E aí o nosso segundo foi um espetáculo de dança. E o terceiro, que foi uma experimentação que a gente conseguiu migrar um pouco de cada. Dança-teatro. Um pouco de um lado mais performático, enfim, um lado mais corporal. E aí, depois desse nosso terceiro, né, que foi em 1960, nós tivemos 2 espetáculos de dança, que é o Jamais Fomos Modernos e o Saudade, que nós estamos trabalhando agora. Nesses 2, o primeiro, Jamais Fomos Modernos, foi um espetáculo que surgiu a partir da provocação de um livro chamado Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour, que é um livro que traz algumas questões da sociedade, enfim, da modernidade. E o segundo foi o Saudade, que nasce a partir do nosso interesse pela cultura nordestina, né? Claro, eu vim do Nordeste, sou do Nordeste, e a gente também fez algumas viagens para lá. E nós fomos muito tocados por algumas coisas que nós víamos lá no aspecto cultural, né? Porque, embora eu tenha vivido 17 anos da minha vida lá, eu vivi de uma forma... Toda aquela produção cultural, todos aqueles elementos que estavam ali, para mim, eram invisíveis, né? Então, como eu não tive um processo de formação, de apreciação em arte, eu olhava para uma manifestação como o maracatu, eu olhava para uma manifestação como o frevo, como qualquer outra manifestação cultural do Nordeste, e para mim aquilo ali era só uma coisa insignificante, né? E aí eu fiz algumas viagens para lá, né, depois desse meu processo de formação, e é meio que uma sensibilização, né? E quando eu volto para lá para observar algumas coisas, eu me arrependo, né, do tempo que eu perdi, né, enfim, do tudo que eu podia ter fruído e não fiz, né? E aí o Saudade surge a partir dessa provocação. Como que a gente pode voltar? Como que eu posso voltar ali? De certa forma, buscando uma coisa dali, uma coisa daqui. E também de uma forma diferente do que a gente já vinha trabalhando, né? Que Jamais Fomos Modernos. É um espetáculo completamente diferente, vai para uma outra linguagem da dança, para uma outra linguagem do corpo, enquanto Saudade, não, a gente busca uma alegria, a gente busca um espetáculo que vamos chamar assim, um espetáculo que é para pessoas que não são da área da dança, enfim, que a gente tem um outro objetivo com Saudade. Eu acho que um dos desafios que a gente tem colocado nas nossas produções é buscar diferença, né? Entre aquilo que a gente vem produzindo. Falando em Saudade, daqui a pouco a gente tem uma mensagem do seu pai para você. A gente vai escutar aqui juntos. E sobre Jamais Fomos Modernos, é verdade, porque nós somos contemporâneos. É uma honra ser seu contemporâneo. A gente vai finalizando aqui o primeiro bloco, a gente volta já. Para você que está comentando aí no Facebook, no Instagram e também no YouTube, fica à vontade, faça perguntas. A gente vai jogar o Facebook aí também do Fábio, da Thalita, da Panorama, para você continuar acompanhando todos os trabalhos. Para você que está nos escutando e pelo Spotify, SoundCloud e também pelo Google Podcast, muito obrigado. A gente vai terminando o primeiro bloco e já a gente volta com o segundo bloco e a gente vai ter um ato performático do Fábio Moura. Não saia daí, a gente volta já, hein? Morena, de olhos negros, despida pro rio. Manaus dos nossos sonhos, da realidade que arde na tez do caboclo. Manaus sente a leseira, sente o calor que emana do humano jeito caboclo de ser. Manaus dos Manaós, dos ribeirinhos, barés, camelôs, etc. Manaus dos imigrantes, dos que pariste e viste crescer. Manaus de todos nós, dos nossos filhos e os filhos dos filhos seus. Manaus, tu que casaste o índio com branco, o preto, o pardo e sei lá mais o que. Manaus de todo
progresso, do retrocesso, pregresso de suas origens. Manaus do Jaraqui, das palafitas que o rio abocanha em seu apogeu. Manaus do carnaval, do dois pra lá, dois pra cá, do pirão, da Bela e Epó. Manaus de quem não viu a deusa centrada no ventre da mata, ainda agachada, prestes a um salto para o Brasil. Beijo, farinha, Tucumã, Manaus morena, maninhazinha. 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 Subindo aí as legendas. Estamos de volta no segundo bloco aqui do Tucupi Leite Show. Muito obrigado pela sua audiência, para você que está nos acompanhando no Facebook, no Instagram, no YouTube. Novamente agradecendo a Manaus Cult Conexões Culturais por esse apoio tremendo. A gente está aí recebendo o apoio também da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, Pátria Amada Brasil. Muito obrigado pelo apoio. A gente foi contemplado no edital da Lei Aldir Blanc por meio da Manaus Cult. Muito obrigado novamente. Nossos apoiadores, Caio Debiassi, com açúcar e canela, Sítio Nicodemos, Jordans Burger, Já Cases, muito obrigado a todos vocês. Estamos com o Fábio Moura, representante aqui da Panorando. Já conversamos no início sobre como surgiu a Panorando, os objetivos da Panorando. E minha pergunta é uma pergunta que eu acho que todo mundo faz, para todo mundo. Fique à vontade para responder a seu modo. Você acredita que antes da pandemia, agora a gente vê muita gente, durante a pandemia, os artistas, de uma forma geral, um apoiando o outro, um divulgando o trabalho do outro, olha o trabalho desse cara, olha o trabalho desse cara. Mas, de uma forma geral, tu acredita que artista apoia artista? É uma pergunta... Polêmica, quero polêmica. Quero like. Danilo Gentili só faz pergunta polêmica. Eu acho que, de um modo geral, não. Né? Tem exceções, e aí a exceção não pode virar regra. Não vira a regra, né? Então, tem algumas pessoas realmente compartilham, buscam ali. Né? Nós até fizemos um post durante a pandemia para, enfim, mostrar outros artistas, outros grupos das nossas redes sociais, né? Mas eu acho que não se divulgam, as pessoas não se divulgam, isso eu me incluo, né? E às vezes não é nem por uma má vontade, às vezes não sei, né? Mas eu, de um modo geral, eu acho que não se apoiam, eu acho que pelo contrário, né? Também tem casos que vão, por exemplo, para assistir um espetáculo, para participar de algum evento, vão mais para catar ali, para observar algum problema, alguma coisa. Nem fazer uma crítica, fazer comentários maldosos mesmo, né? Porque se fosse uma crítica, assim... A gente ainda fica assim de ouvidos abertos para escutar. Né? E aí a gente criou a estratégia de colocar olheiros nos nossos públicos. A gente já tocou em alguns assuntos que seriam aqui do segundo bloco, no primeiro, mas a gente vale ressaltar. A Panorama é uma produtora que trabalha com eventos formativos, festivais, espetáculos. Atualmente está dialogando muito mais entre o teatro e a dança, com espetáculos como Em Process Curumins, de 2017, Notas sobre Elas, de 2018, Jamais Fomos Modernos, de 2019 e Saudade, de 2020. É um trabalho contínuo, todo ano com um trabalho novo, todo ano com uma perspectiva nova. A minha pergunta agora é, associada a esses espetáculos, como é para vocês trazer essas pessoas para fazerem parte dos espetáculos? Como é que funciona essa seleção desses membros, se eles são pré-espetáculos ou são membros que fazem parte de uma forma contínua da companhia? Os primeiros espetáculos eles foram com pessoas que estavam ali naquela primeira configuração do Panorama, né? Que foram convidados
por uma questão de aproximação, de amizade. E aí, depois, isso nos nossos primeiros 3 espetáculos foi assim, nós fomos convidando pessoas para participarem. No nosso primeiro, as pessoas faziam parte do Panorando. No nosso segundo e terceiro, as pessoas eram convidadas para fazer parte do espetáculo X e espetáculo Y. E no nosso último espetáculo, o mais recente, que é o Saudade, nós fizemos uma audição, nossa primeira audição. Embora seja uma ideia que eu não goste muito, mas tem o seu lado... avaliar, né? Você se coloca numa posição meio ruim, avaliador. Né? Mas, por outro lado, a audição ela mostra quem tem interesse em estar ali perto, Sim. sabe? Então, a audição ela te apresenta novas pessoas. E o Saudade é isso. O Saudade nós temos um elenco de 6 pessoas e desses 6, 4 nunca tinham trabalhado com a gente. Então, através da audição, nós conhecemos pessoas novas, né? Nós podemos nos aproximar, enfim, estender nosso alcance, nosso envolvimento de pessoas. Então, mais ou menos nesse formato. Os primeiros ali faziam parte Sim. do Panorando. Os 2 segundos, nós convidamos pessoas para participar especificamente de um trabalho. O Saudade, nós fizemos a audição. E entre as pessoas do Saudade, tem uma parte do elenco que está no Saudade e que está no Jamais Fomos Modernos, né? E esses aí, que é o Reison Brandão, o Marcos Teles, né? Eu e a Thalita Menezes, nós estávamos nesses 2 espetáculos. Nós hoje somos o Panorando e também, além desses, nós temos a Lorena Cavalcante, que entrou, que nós conhecemos através do Saudade, né? Que também faz parte oficialmente do Panorando. Mas, assim, o tratamento, o carinho é tudo igual com todo mundo. Não claro, é. Esses aí são cobrados mais, né? Assim, aproveitando, para mim sempre foi muito complicado essa palavra artista. Eu, particularmente, eu acho muito complicado dizer, não, eu sou artista. Não, quando me perguntam, eu digo, sou formado em teatro. Isso é um fato. Sim. Não tem para onde tirar. Sou formado e licenciado em teatro. Tenho DRT de ator. Tive alguns trabalhos, eu sempre optei por fazer aqueles trabalhos que me tocassem, sabe? Que eu acreditasse. Uhum. Marlon, vem participar aqui. Não, qual é a proposta? Cara, não condiz muito comigo. Uhum. Tem seu ponto positivo e negativo, né? Porque o artista tem que estar aberto a novas possibilidades. Mas tentando pegar essa ênfase. As pessoas, os artistas que trabalham com vocês, de uma forma geral, eles já eram artistas e foram convidados, ou eram pessoas que contemplavam e gostavam dos trabalhos de vocês, não tinham nenhuma experiência, mas que queriam vivenciar a arte com a Panorando? Como é que funciona isso? É só quem já é artista ou vocês recebem quem também não é artista? Todos os que já trabalharam com a gente já tinham uma relação com a arte, né? E aí, ninguém é convidado, por exemplo, nos 2 espetáculos que foram convidados, foram pessoas que foram notadas, né? Foram notadas por aproximações nas redes sociais, pessoas que interagiam com a gente, que curtiam, que compartilhavam. Então, quando você interage com o perfil, você, mesmo que você não conheça as equipes, as pessoas da equipe, Sim. As pessoas da equipe passam a te acompanhar da mesma forma, né? Então, são pessoas que foram convidadas, todas têm um relacionamento, têm uma relação com a arte, mas são pessoas que eram distantes da gente, mas que nós convidamos porque são pessoas que estavam ali, pelo menos no ambiente virtual, estavam buscando incentivar, dar um apoio, né, compartilhar uma coisa, enfim. Então é isso. Mas nós não tivemos ainda experiência com não atores ou não profissionais, enfim. A gente está acompanhando aqui ao fundo no nosso telão patrocínio do Caio De Biasi Comunicação, tá bom? Você que gosta do trabalho do Caio, entrar no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Acompanhe o trabalho dele e faça um orçamento maravilhoso com ele. Temos aqui algumas fotos de alguns espetáculos. Esse daqui é qual? É o Saudade? E foi feito onde? Essa circulação nós fizemos no final de fevereiro, né, uma semana antes do decreto da pandemia. Nós fizemos 5 apresentações aqui em Manaus. Nós começamos a montar o espetáculo em dezembro. E em fevereiro nós fizemos a estreia e a circulação em 5 espaços. Essas fotos aí são lá da casa da Mamãe Margarida, né? Hoje em dia não dá mais para abraçar assim e tal. Sim. Mas essas fotos elas são da casa da Mamãe Margarida, de uma apresentação que nós fizemos lá. Eu acho que tinha mais de 200 crianças na casa, enfim, uma coisa absurdamente tocante, né? Enfim, foi uma circulação que nós fizemos em espaços não convencionais, né? Foi na ONG Origem, nós fizemos uma apresentação no Lar das Marias, uma apresentação no Parque do Idoso, um no Centro de Convivência e um na Casa da Mãe Margarida. E eu vejo muito, eu acho que o teatro hoje em dia tem que ser isso, né? A gente sair do que é convencional, daquele teatro, daquele edifício
que boa parte nunca entrou e ia até onde está o público, né? Se o público não vem até você, você vai até ele. Quando você vê essa imagem aqui, ó, dessa moça, toca muito seu coração. Essa Pra aí quem não toca. sabe, essa é a Thalita Menezes, tá, gente? Ela não pôde estar hoje aqui com a gente, está resolvendo alguns trabalhos da Panorando, mas essa moça bela que hoje em dia está com cabelo rosa, glamuroso, procura lá no Facebook e no Instagram, Thalita Menezes, tá? Ela pode indicar o cabeleireiro ou a cabeleireira dela. A gente vai passando ao longo da nossa conversa, tá? As imagens dos trabalhos da Panorando. Aqui a gente já tem de um festival, que é o novo festival de vocês, né? Na verdade, essa encontro. imagem é do Encontro de Hip Hop no Norte, encontro. né? Ele se caracteriza como um festival, mas não um festival como a gente é acostumado, né? De apresentações artísticas, enfim, embora tenha ali algumas exibições, alguns formatos, mas esse evento, o caráter dele é um evento formativo, né? Um evento que teve a maioria da sua programação voltada para aulas, né, de dança, aulas de Ele foi grafite. feito onde? Só teve até agora a primeira edição, certo? A primeira edição presencial foi feita no Povos da Amazônia, né? Essas imagens aí são lá do No Povos. Distrito Industrial. Isso, lá na antiga bola da Suframa. E agora nós estamos trabalhando na edição virtual, né? Agora no final, previsto agora para 18, 19 e 20 de dezembro. Não sei se já foi, pode ser que sim. Se já foi, tomara que tenha sido um espero que sucesso. você tenha contemplado, se não, espero que você veja. Se não foi... Aproveitando, ó, entre lá no Facebook e no Instagram da Panorando para você conseguir ver de mais perto, interagir mais com a companhia. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Apoiadores. A gente tem a grande oportunidade de hoje, a Tucupi está sendo apoiada pela Manaus CUT, a Panorando está sendo apoiada em alguns projetos, mas como é para ti ver alguém, alguma empresa, alguma pessoa física que acredita no trabalho de vocês e quer apoiar? E se alguém quiser, como é que ele faz para apoiar a Panorando? Você encontra nossas atividades, né, nas redes sociais, a partir do @panorando, né, no Instagram, no Facebook. Hoje, nós temos, através da Lei Aldir Blanc, nós temos conseguido realizar alguns outros projetos, mas nós temos, desde 2017, uma sequência aí de alguns prêmios, de alguns editais que nós conseguimos captar e a partir daí, realizar essas atividades. Mas também nós temos feito muitas atividades independentes, né? Então, nós tentamos, desde o início, não ficar dependendo de um edital para fazer uma coisa acontecer. Tanto é que o terceiro 5 Minutos, né, que aconteceu se eu não me engano, em setembro do ano passado, 2019, foi uma edição que não teve patrocínio, que a gente não teve apoio. A cara e a coragem, famoso 7-8. Nós botamos a cara e foi a maior edição até então, né? Foi uma edição que nós tivemos uma noite no Teatro Amazonas, assim como as outras, mas nós tivemos 8 oficinas no Chaminé, tivemos mais de 400 pessoas fazendo oficinas. Poxa, legal. Um dia da programação nós levamos para a comunidade rural São Raimundo, que fica a 150 quilômetros de Manaus. Então foi um evento que os artistas adotaram, né? Nós conseguimos alguns apoiadores, mas a gente também tenta não ficar dependendo, né, de apoio de editais, enfim. E tentamos sempre buscar parcerias. Nós temos uma parceria hoje com a ONG Origem, que é uma parceria estratégica entre a gente. Nós temos algumas coisas em comum. Essa ideia de descentralizar o acesso em algumas coisas, a Origem também tem. Então, eu acho que uma dica muito especial para todo mundo, para todos os grupos, é buscar parceiros que dialogam com o interesse que vocês têm, né? Então, se tem alguma coisa em comum, tu troca. Sim. Sempre na troca. Falando ainda sobre festivais, para você que ainda não acompanhou os 5 Minutos em Cena, aproveita, teatro, dança, circo, performance. São cenas de Manaus, também cenas convidadas de alguns estados, não é? Vocês já estão conseguindo crescer mais ainda nessa vertente. Eu lembro do primeiro festival que teve uma coisa que me impressionou muito, de verdade. Né? O apresentador. Cara, falava bem, era bonito, uma mas sagacidade. Tinha uma energia que poucas pessoas viram. Eu lembro, eu apresentei, né, graças ao Fábio, eu e a Samantha Leite. Beijo, Samantha, você que sumiu no mundo. Deve estar conquistando muita coisa. Eu lembro que no finalzinho do primeiro festival 5 Minutos em Cena, a Bustamante, ela me parou. Um abraço para você aí do céu. Ela me parou e falou assim: e você? Quem é você? Por que você? Aí eu falei, eu entendi isso como uma pergunta filosófica. Sim. Aí eu falei, não sei quem eu sou. Não sei o que eu estou fazendo aqui.
A gente termina agora o segundo bloco e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco aqui no Tucupi Leite Show, falando sobre pandemia. Mas cadê a pandemia? Calma, querido. Primeiro a gente está contextualizando você sobre a Panorama e suas produções. E terceiro bloco, a gente vai começar a falar mais forte sobre a pandemia e de que forma a Panorama está conseguindo galgar espaços e destruir barreiras. Essa frase foi linda demais. Já já a gente volta com o Tucupi Leite Show. Eu sempre quis fazer isso, porque me lembro das paniquetes do Pânico. Voltamos já já. Eita. Pode dar. Saibas que eu estou melhor agora. Meu coração criou asas, bateu o mundo afora. E aquele velho amor já não é mais amor, é só lembranças. A última que morre não morreu, é só bonança. Eu sofri de tédio, o tempo foi o remédio. Foi seu grande sacrilégio me ferir. É o fim de uma história de amor que foi de amargar. Vou pôr o pé na estrada, eu vou viajar. Machu Picchu é bom pra meditar. Rio de Janeiro pra curtir o sol e o mar. Na Jamaica rola o reggae do bom. Nas florestas do Amazonas rola o nosso som. Surf na Indonésia é de arrasar. Hawaii, Bali ou Paquetá. Pra quietar meu coração e expurgar a dor, eu vou curtindo a viagem atrás de um novo amor. Quero saber qual é a cor do céu azul de Irajá. E no Mar Morto só curtir a vida. Nas montanhas do Marrocos tomar um chá. Botar a cabeça no lugar. Voltar pra casa agora nem pensar. Rio de Janeiro pra curtir o sol e o mar. Na Jamaica rola o reggae do bom. Nas florestas do Amazonas rola o nosso som. Surf na Indonésia é de arrasar. Hawaii, Bali ou Paquetá. Pra quietar meu coração e expurgar a dor, eu vou curtindo a viagem atrás de um novo amor. Machu Picchu é bom pra meditar. Rio de Janeiro pra curtir o sol e o mar. Na Jamaica rola o reggae do bom. Nas florestas do Amazonas
Estamos de volta com o Tucupi Leite Show, nosso terceiro bloco, entrevistando Fábio Moura, representante da Panorando, companhia e produtora de arte daqui de Manaus. Para você que está se sentindo mais curioso, está crescendo aquele fogo no estômago e aquela vontade de consumir arte, procura lá no Facebook e no Instagram a Panorando, companhia e produtora de arte. Veja lá os eventos, os encontros e os festivais novamente. Obrigado, Manaus Cult. Obrigado também à Lei Aldir Blanc. Obrigado, governo, tá? Obrigado, Pátria Amada Brasil. Obrigado a todo mundo que está nos apoiando. Caio de Biassi, para você que quer conhecer o trabalho do Caio. De todo mundo que eu vou falar agora, Facebook e Instagram, tá bom? Caio de Biassi, comunicação. Você consegue ter essa noção audiovisual de tudo. Esse mundo maravilhoso, o Caio vai te apresentar. Com Açúcar e Canela, Sítio Nicodemos, Alfa Contadores, Jordan's Burger e também o Jack Cases. Muito obrigado a todos vocês. Pandemia. Começou 2020, a gente foi lá para o aniversário do Pedro, vocês vieram para o aniversário do Pedro, já estava existindo ali já um início borbulhando essa pandemia, a gente não sabia o que era a pandemia, é sério, não é sério, vai passar semana que vem, não vai passar semana que vem. Mas vocês que vivem mais de arte, minha pergunta é, como foi saber que estava surgindo uma pandemia para vocês que estão mais efetivamente na arte? A gente lida diretamente com a arte e com um público grande, né? Então, é como a gente fala, o sucesso do evento, dos nossos eventos, é a grande quantidade de público. Então, vai totalmente no oposto do que a pandemia trouxe, né? E aí a gente estava realizando o primeiro encontro de hip hop no Norte, lá na Bola da Suframa, né? Nós estávamos ali na pré-produção e a gente não estava ali, quer dizer, está surgindo, né? Acho que na Europa já estava tendo os primeiros casos. E no final de fevereiro, acho que dia 28 de fevereiro, não lembro, nós fizemos o encontro de hip hop, nós fizemos na semana seguinte a circulação do Sodade, essa circulação aí. E aí nós fizemos a circulação no final da semana, no final da última semana da circulação, quando virou a semana, teve o decreto da pandemia, né? E nós já tínhamos realizado nesse ano 2 eventos, né? Que foi o encontro de hip hop e a circulação do Sodade, né? Mas nós já tínhamos previsto para 2020 uma série de projetos, né, com apoio também da prefeitura e projetos independentes também, que foram suspensos, foram prorrogados para 2021, né, como o quarto festival, né, uma outra circulação no EJA. Então, são eventos que têm um grande público, que são eventos que vão para o meio do povo e que ficou para 2021, né? E aí a gente teve que se adaptar ao momento que a gente está vivendo. Sim. Eu sempre achei que era bom ficar em casa. Mas uma coisa é ficar em casa quando você quer, outra coisa é você ficar em casa quando você é obrigado a ficar em casa. Então, aproveitando, a pandemia ainda está aí, fique em casa, lave bem as mãos, use álcool em gel, mas não adianta só usar o álcool em gel, você tem que se esterilizar tomando banho. Então, para você que não gosta de tomar banho, aproveita, toma um banho, tá bom? E use máscara. Mantenha a distância social, porque você, além de estar lidando com a sua vida, você está lidando com a vida do outro. Então, um abraço para todo mundo e usem máscaras. Não se esqueça disso. Cubra a cara de pau. É verdade. Então, vamos aproveitar essa parte de ficar em casa. A minha pergunta é, como um artista consegue ficar em casa? Fazendo um adendo. Eu tenho um artista que eu gosto muito, que é o Gustavo Miranda, venezuelano, e que vive em São Paulo. Ele agora está fazendo uma série de vídeos sobre o olhar dele, teatral, circense e de improvisador na casa dele. Então ele conseguiu fazer com que sua casa se tornasse um espaço para a arte. Mas como é que foi para você, para a Thalita, para a Panorando de uma forma geral? Como é que foi esses novos olhares que a pandemia trouxe? Nós viemos de um período, assim, de um semestre, né, muito corrido, né, os 2 primeiros meses de 2020. E os 4 últimos de 2019 formou um semestre muito corrido, de muito trabalho para a gente. Então, o primeiro mês da pandemia foi assim para descansar, para dormir mesmo, para assistir. Para entender também o que era pandemia. Né? E aí, mês que vem já volta, no outro, como que é, né? E aí, o primeiro mês nós tiramos basicamente para descansar. Nós descansamos, aproveitamos para descansar. E ali, como tu falou, né? Chega um momento que a gente fica saturado. A gente vê que o ano está passando, né, que os meses estão correndo e que você está os projetos não estão ficando para trás, né? E aí nós fizemos alguns encontros, né, entre o elenco do Sodade que estava na ativa, né, virtuais, né?
tentando manter uma rotina de exercícios, de treinos em casa, enfim. Mas assim, é muito complicado pensar a criação artística nesse contexto da pandemia, porque a arte, né, você que trabalha com arte deve saber disso, com as artes da cena, ela exige um contato físico. Então, tem espetáculo, tem processo de criação que depende majoritariamente do contato com o outro, né, da relação da cena, do jogo, da improvisação. Então, a gente pensa uma outra dimensão da arte nesse cenário, é um pouco complicado, né, e é um desafio assim, tremendo, né? Eu tive recentemente... Participei da programação do Festival Literário do Sesc, com uma palestra intitulada Soluções Criativas, né, na arte no período pandêmico. E aí eu falava um pouco de como que a gente tomou iniciativas, quais iniciativas nós escolhemos fazer e o que deu certo, como que dá certo, como que não deu certo, né? Claro que o que a gente traz, a nossa experiência, ela é singular, né? O que funciona com a gente pode não funcionar com outra pessoa, assim como o que funciona com outra pessoa não funciona com a gente, enfim. É muito complicado. É possível, né? Como você falou, o caso do seu exemplo aí, do artista circense, né? Aqui na cidade também nós temos alguns artistas circenses que têm trabalhado. É verdade, eu acho, né, que é isso que eu tenho mais impressionado. Para quem já fez aí faculdade de qualquer linguagem da arte, imagino que seja senso comum. Teatro, dança, artes visuais, música, você deve ter, e deveria ter, se você não tem, alguma disciplina que te dialogue com um ambiente virtual, ambiente midiático. A gente vive um desenvolvimento global imenso, tecnologia surgindo a cada momento. Um celular que você consegue... Hoje eu mostrei para a Stephanie, um celular entra na água, você lava o celular. Então, a gente consegue se aproximar das mídias e a gente consegue produzir. E eu fico muito impressionado que os artistas, até mesmo antes da pandemia, já estavam se apropriando dessa nova forma, dessa nova linguagem, que é o mundo midiático. E eu vejo que vocês também estão fazendo o encontro do hip-hop, tendo uma maior interação e o pessoal está agregando. Então, é claro, a gente sempre pressuponho eu, que o nosso espectador vem até a gente, mas estamos vivendo a pandemia novamente, então a gente tem que saber utilizar. Sim. Então, como é que tem sido as mídias sociais para vocês? Olha, tudo é muito novo, né? Claro, a pandemia traz um cenário que a gente desconhece, e aí eu acho que também não é um momento da gente definir, né, o que a gente está fazendo, o que é isso, né, que linguagem que é essa, da gente criar um termo, se é teatro online, teatro virtual, cyber espetáculo, sei lá. Home office teatro. Home office theater. E aí eu acho que é o momento da gente simplesmente fazer, né? E foi nessa ideia de simplesmente fazer que nós experimentamos o nosso primeiro evento virtual, que foi a Batalha de Dança em Foto. O que é a Batalha de Dança em Foto? Nós abrimos um chamamento para fotógrafos e bailarinos, ou bailarinos, que tivessem alguma foto, né? Alguma foto relacionada à dança, eu ia né, mandar de um grupo, mas o maiô não coube. Não coube, né? Eu não consegui mandar. Não tinha direito da imagem, não né? Tinha. E aí a gente resolveu fazer, e aí foram votações, foi as batalhas. Nós pegamos a batalha do formato de batalhas de dança, né, de confronto, de fotos e votação virtual. Só tinha foto linda, eu acompanhei foto. E aí nós tivemos uma interação altíssima, acho que foram mais de 25 mil votos, né, ao longo das etapas. Tem candidato que nem consegue isso, né? Candidato a prefeito. Também não tem proposta, que é o quê, né? E aí a gente teve... Esse foi o nosso primeiro evento, né, online, com 100% virtual. E aí nós tivemos a ideia de fazer o encontro de hip hop, a edição virtual, né, agora no final do ano. E aí, por outro lado, por mais que traga toda a dificuldade que o contexto da pandemia traz, fazer no formato virtual tem um lado super positivo, que nós temos uma programação, nós conseguimos montar uma programação com muito artista convidado de fora, né? E aí a gente valoriza os artistas. Sim, os artistas locais a gente valoriza eles estão também dentro da programação, mas a gente consegue aumentar o número de artistas de fora para que essas pessoas possam trocar, né? Não pensando numa lógica verticalizada, né, de que eu sou de fora, eu estou trazendo aqui para ti, mas e sim que a gente tem poucas oportunidades de trocar com essa galera. Então, o formato virtual ele possibilita, né? Então a gente está fazendo a Batalha de Dança em Foto, a gente fez a Batalha de Dança em Foto, nós estamos fazendo agora o EH2N na edição virtual.
Nós estamos fazendo também um curso de criação cênica em dança, também virtual. Aproveita para divulgar para o povo de casa que quer participar, como é que está funcionando. Ó, as inscrições, dependendo de quando for ao ar, né? Agora, o A é agora. O A. O evento ele vai acontecer nos dias 14 e 15 de dezembro. Né? Então ainda Ou não já vai... aconteceu. Já aconteceu. Então você perdeu. Né? Você perdeu, mas ano que vem tem mais. Né? Mas continua, como é que funciona? Justamente, o curso de criação em dança e o H2N, nós vamos também fazer no ano que vem. Né? São eventos que já estão certos no nosso trimestre. H2N. Isso. É quase igual ao H2O, que é a água que a gente bebe todo dia. É uma fonte de... Gente, isso aqui é água, eu acho. Álcool em gel. Álcool em gel, esterilizando o corpo. Continua, Fábio. Né? A vodka. A vodka do santo. E aí a gente está fazendo o curso de criação cênica em dança também virtual, né? Com 4 professores de fora, artistas de 3 regiões do Brasil. Né? Nós temos uma pessoa do Rio Grande do Norte, uma do Rio de Janeiro, uma do Paraná, que agora mora em Paris, e uma de Belo Horizonte, né? De Minas. E aí nós conseguimos criar essas redes de contato, sabe? Através dessa dificuldade que a pandemia tem trazido para a gente. Então, por exemplo, como tu estava falando lá na questão das disciplinas, enfim, de ter, que eu acho que vai passar a integrar os currículos, né, das graduações, tem que dialogar com a tecnologia, até porque nós, em 2021, vamos iniciar um ano totalmente atípico, né, assim como foi 2020. Então, o setor cultural foi o primeiro setor a parar, foi o setor cultural. E nós seremos o último a parar, o último a voltar, quer dizer. E quando a gente voltar, né, daqui a muito tempo, as pessoas ainda vão ter muito receio em voltar de fato. Né? Então nós temos ali uma previsão, nós tínhamos uma previsão de retorno no final de novembro, não aconteceu, foi adiado mais 30 dias, enfim. E ainda assim, quando tudo se estabilizar, será que essas pessoas vão sair de casa para ir para os eventos, né? Enfim, é uma questão que a gente que a pandemia trouxe e que não se encerra em 2020, que é esse contato com o ambiente virtual, com essa interação com as mídias, enfim. A gente espera que não tenha mais pandemia, mas como você falou, a gente não sabe. E agora, como a gente vai continuar pensando arte com o impossível do amanhã? A gente não sabe como vai ser o amanhã. Mas vamos aproveitar. Estamos compreendendo, você já sabe quais são os desafios. Tanto na sua casa, você tem seus desafios para ir para o seu trabalho, evitar a pandemia, evitar com que alguém se contamine. Projetos. 2020 terminando, 2021 surgindo. Quais são esses projetos para a virada do ano e para que 2021 seja o ano de mais fortalecimento da Panorando? 2020 nós tínhamos alguns projetos para realizar que foram empurrados para 2021. Sim. Além desses projetos que foram empurrados para 2021, nós tivemos a aprovação de alguns projetos também na Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura, que vão ser realizados no primeiro trimestre do ano que vem. Então, nós temos previsto para realizar em 2021 9 projetos, entre projetos da Aldir Blanc e outros editados que nós fomos contemplados. Então, temos a 4ª edição dos 5 Minutos em Cena, temos uma outra edição do H2N, temos uma outra edição de um curso que tem um curso de criação em dança, mas que também tem um outro olhar sobre a dança, né, diferente desse que a gente está fazendo. Nós temos um intercâmbio que nós vamos fazer em São Paulo com uma escola. Temos... rapaz, nem lembro. Tem um curso também de dança voltado para criança. Enfim, é uma penca de projetos aí para serem divulgados, né? Além de outra circulação do Sodade, que a gente está pensando em fazer algumas apresentações no interior. Enfim, é uma penca de projetos para o ano que vem. Torcendo para que não tenha pandemia, mas se tiver, a gente vai ter que adaptar para o mundo virtual. Sabendo adaptar. Bom, Fábio, eu acho que a gente conseguiu conversar de uma forma geral sobre a Panorando, os objetivos da Panorando, os espetáculos, produções de uma forma geral. Para você que não conhecia a Panorando, tá aí, ó. Tá na sua casa, tá no Spotify, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram. Você acompanha a Tucupi nessas plataformas e no Facebook, Instagram e YouTube você consegue encontrar as produções da Panorando. Tem festival, tem espetáculo, tem encontro, tem debate, tem formação, tem tudo e muito mais. Antes de eu finalizar, se você quiser agradecer, mandar alguma mensagem para o nosso ouvinte, /espectador, fica à vontade. Eu queria agradecer o convite novamente, né? Queria também deixar um recado para que vocês que estão aí acompanhando, independente da plataforma, acompanhem os grupos locais nessas plataformas
E também quando as atividades voltem às atividades, né? Vocês, enquanto público, enquanto espectador, enquanto apreciador de uma forma geral da arte, busque os artistas locais, acompanhe suas produções, que é uma galera que tem suado bastante. Foi um ano de muita dificuldade, o ano de 2020. Muito para isso. Alguns aí. Não, mentira. muitos mesmo, porque alguns enrolam. Alguns têm um truque aí, uns truques, né? Vai ficar na edição final, tá? Alguns enrolam mesmo. E aí, mas tem muita gente que trabalha sério, a maioria trabalha muito sério e passou um ano muito difícil de 2020. E uma forma que a gente tem, que é gratuita, né, de ajudar essas pessoas, é compartilhando nas redes sociais, dando uma força, um apoio moral e, se possível, um apoio presencial também. Que é muito vantajoso. Bom, obrigado para você que está em casa assistindo pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube, acompanhando aí nas páginas da Tucupi Leite Show. Muito obrigado para você que está nos escutando nessa plataforma de podcast aí no SoundCloud, no Spotify e também no nosso queridíssimo Google Podcast. Não esquecendo que essa série de episódios que termina hoje, trazendo aqui a Panorando, ela é apoiada pela Manaus Cult a partir do edital Conexões culturais da Lei Aldir Blanc, tá? E a gente passou e a gente foi contemplado aí no patamar, na categoria audiovisual. Obrigado, Prefeitura de Manaus. Muito obrigado à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e também Pátria Amada Brasil, nosso governo federal. Caio Debiassi, tá? Procure Debiassi Comunicação Audiovisual e veja esse trabalho maravilhoso. Todos no Facebook e no Instagram, tá? Então só vou falar os nossos apoiadores. Muito obrigado com Açúcar e Canela, muito obrigado também a Alfa Contadores, muito obrigado ao Sítio Nicodemos, muito obrigado também ao BA, Escola e Produtora de Arte, ao Jaqueses e também ao Jordans Burger. A gente vai finalizar fazendo o nosso apoio da arte, a arte se conecta, e esse terceiro elemento aqui no meio é você daí de casa. Lembrando que a dança está em todos e que o teatro é o seu olhar sobre a arte. Então, viva a arte, faça a arte. Saúde para você, use máscara, bom final de ano, Feliz Natal, um próspero ano novo, e a gente vai terminar com jingle. Jingle! Muito obrigado. Saúde. Tchau. Uou!